Hoje quero mostrar-vos uma situação que para mim levanta uma pergunta muito séria. Por que razão um cidadão angolano deve ter tantas dificuldades para comprar um carro usado, mesmo quando esse carro está em boas condições e poderia ser adquirido por um preço muito mais baixo? Estava a navegar numa plataforma chinesa chamada Cianyu, também conhecida como Gofish, onde encontramos praticamente de tudo: equipamentos informáticos, eletrodomésticos, peças e até automóveis usados. E foi precisamente na área dos automóveis que encontrei alguns exemplos que me fizeram pensar nas regras de importação de viaturas em Angola. Mas atenção! Não estou aqui a dizer que o preço apresentado na plataforma chinesa é o preço final que o cidadão pagaria em Angola. Existem transporte, seguro, impostos, despacho aduaneiro e outras despesas. A questão é outra. Por que impedir, pela idade da viatura, que um cidadão sequer tenha a possibilidade de importar determinados veículos? Vamos aos exemplos. Encontrei um Chevrolet usado de 2018 anunciado por cerca de 14.500 yuans. Convertendo apenas esse valor para kwanzas, estamos a falar de aproximadamente 2 milhões de kwanzas, dependendo da taxa de câmbio utilizada. Agora, olhem para o carro. Exterior em boas condições, interior aparentemente conservado e, pelas imagens disponíveis, uma viatura que ainda pode perfeitamente cumprir a sua função durante vários anos. Mas existe um problema: o ano de fabricação. É aqui que entra a discussão sobre as regras angolanas relativas à importação de viaturas usadas. Em Angola, existem restrições relacionadas com a idade das viaturas que podem ser importadas, e essas regras acabam por limitar significativamente as opções disponíveis para quem tem pouco dinheiro. E eu pergunto, será que um carro de 5 ou 6 anos necessariamente deixou de prestar? Será que um veículo de 2018, bem conservado, com manutenção em dia e em boas condições mecânicas, é automaticamente pior para o ambiente ou para a segurança do que um carro muito mais recente, mas mal conservado? É justamente aqui que precisamos começar a discutir, porque estamos a falar de um país onde grande parte da população tem dificuldades económicas. O salário de muitas famílias não permite comprar facilmente um carro novo, então, naturalmente, o mercado de usados torna-se uma alternativa. E quanto mais limitada for a oferta de carros usados que podem entrar no país, maior pode ser a pressão sobre os preços. Agora vamos a outro exemplo. Encontrei um Volkswagen Golf de 2014 anunciado por cerca de 12.000 yuans. Mais uma vez, estamos a falar apenas do preço anunciado na China, sem contar com transporte, impostos e outros custos. Mas o exemplo serve para mostrar uma coisa: existem veículos usados relativamente baratos em outros mercados. E aqui surge a pergunta: por que razão o cidadão angolano não deveria ter mais liberdade para escolher? Por que não permitir a entrada de determinados veículos desde que cumpram requisitos claros de segurança, inspeção e condições mecânicas? Porque uma coisa é estabelecer regras para impedir a entrada de veículos perigosos, excessivamente poluentes ou sem condições de circulação. Outra coisa é simplesmente estabelecer uma barreira baseada principalmente na idade do veículo. E aqui precisamos ser intelectualmente honestos. Não podemos simplesmente dizer: todo carro velho é ruim. Isso não é verdade. Existem carros antigos extremamente conservados e também existem carros relativamente novos completamente destruídos pela falta de manutenção. Então, talvez a pergunta mais importante seja: o que deveria determinar se um carro pode entrar em Angola? A idade ou o estado real da viatura? Imagine um cidadão que trabalha durante anos, junta um pouco de dinheiro e finalmente consegue encontrar no exterior um carro usado que cabe no seu orçamento. Ele encontra uma viatura de qualidade, verifica o estado mecânico, paga pelo veículo e pretende trazê-lo para Angola. Mas depois descobre que a legislação não permite a importação porque o carro ultrapassou determinado limite de idade. O cidadão perde a oportunidade. E quem ganha? É uma pergunta legítima, porque quando o Estado restringe a oferta de determinado produto, isso pode ter consequências no preço e nas escolhas disponíveis para o consumidor. E Angola não é um país que fabrica automóveis em grande escala para oferecer uma alternativa nacional barata à população. Nós dependemos fortemente de produtos importados. Então, qualquer política que restringe a importação precisa ser muito bem justificada. Não basta dizer: é a lei. A pergunta do cidadão deve ser: por que essa lei existe? Qual é o objetivo? Proteger o ambiente? Aumentar a segurança rodoviária? Reduzir acidentes? Controlar a qualidade dos veículos? Ou simplesmente controlar o mercado? Ou seja, por que não avaliar o carro pelo seu estado real? Essa discussão precisa ser feita. E não estou a dizer que todas as regras do Estado são necessariamente más. Um país precisa de regulamentação, precisa de normas, precisa controlar o que entra no seu território. Mas uma boa legislação deve proteger o cidadão sem criar obstáculos desnecessários à sua vida.
Porque no final das contas, quem paga a conta é sempre o cidadão. É o cidadão que precisa de um carro para trabalhar. É o cidadão que precisa levar os filhos à escola. É o cidadão que precisa deslocar-se para o emprego. É o cidadão que vive numa cidade com trânsito complicado e transportes públicos insuficientes. E quando comprar um carro se torna extremamente caro, toda a economia familiar sente. Agora pensem comigo. Se um carro usado custa relativamente pouco no país de origem, mas a legislação limita fortemente quais veículos podem entrar, o consumidor angolano fica com menos opções. E quando existem menos opções, normalmente o poder de escolha do consumidor diminui. Por isso, esta não deve ser apenas uma discussão política, deve ser uma discussão econômica, uma discussão social, uma discussão sobre mobilidade e, principalmente, uma discussão sobre o tipo de legislação que queremos para Angola. Será que queremos leis que simplesmente proíbem ou queremos leis inteligentes que estabeleçam critérios objetivos e permitam ao cidadão ter mais opções? E aqui também faço uma crítica ao próprio cidadão. Nós, angolanos, muitas vezes reclamamos individualmente, mas não transformamos essas reclamações em uma discussão pública organizada. Se uma lei prejudica milhares ou milhões de pessoas, devemos perguntar, devemos estudar, devemos comparar com outros países, devemos procurar os números, devemos exigir explicações. Não podemos simplesmente aceitar tudo porque alguém diz, é assim porque está na lei. Uma lei também pode ser discutida, uma lei pode ser alterada, uma lei pode ser melhorada. E uma sociedade que não questiona suas leis acaba simplesmente a viver dentro delas, mesmo quando elas já não respondem às necessidades da população. Por isso, quando vejo um carro usado em outro país sendo vendido por um valor relativamente acessível, não penso apenas, olha que carro barato. Eu penso, quantos angolanos poderiam ter acesso a uma viatura dessas se as regras fossem diferentes? E atenção, não estou a afirmar que importar esse carro em Angola custaria apenas 2 milhões de kwanzas. Não. Temos transporte internacional, seguro, impostos, taxas, despacho, possíveis custos portuários e muitos outros encargos. Mas o exemplo serve para mostrar a diferença entre o preço de aquisição no mercado de origem e aquilo que o consumidor pode encontrar no mercado angolano. E é exatamente essa discussão que precisamos ter. Queremos uma Angola onde o cidadão tenha mais possibilidades ou uma Angola onde cada vez mais regras tornam a vida do cidadão comum difícil? Essa é a pergunta. E agora quero saber a tua opinião. A idade de uma viatura deveria ser suficiente para impedir a sua entrada em Angola ou o Estado deveria avaliar principalmente a segurança, as emissões e o estado mecânico do veículo? Escreve aqui nos comentários. Quero realmente saber o que vocês pensam, porque discutir Angola não é apenas falar de políticos, é falar das leis que afetam diretamente a nossa vida, é falar do nosso dinheiro, é falar da nossa mobilidade, é falar das oportunidades que temos e, acima de tudo, é falar do futuro deste país. Se gostaste deste conteúdo, deixa o teu like, partilha com outras pessoas e subscreva o canal. E não te esqueças, questionar uma lei não significa ser contra o país. Às vezes, questionar é precisamente uma forma de tentar construir um país melhor. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Fui! Angola. Abre os olhos, meu povo. Escuta esta mensagem. Há muito tempo eu venho dizendo, olha a tua volta, vê o sofrimento. Chamam isto de governo, mas o povo vive no desespero. A criminalidade cresce sem parar, as famílias já não conseguem descansar. Quando o medo domina a nação, alguma coisa falhou na direção. Não podemos fingir que está tudo bem. O futuro dos nossos filhos vale mais do que 100. Quem ama Angola não pode calar. É tempo de pensar, é tempo de mudar. É isso que chamamos de governo. Na minha opinião, não. É a principal fonte do nascimento De muitos jovens na delinquência. da má governação do MPLA. É assim que muitos veem esta realidade. Quando falta esperança e oportunidade. Quem perde é toda a sociedade. Oh, 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 oh. Cada assalto deixa marcas profundas. Cada família vive perguntas. Onde está a segurança? Onde morreu a esperança? Quem veste uma farda também é cidadão. Também conhece a dor e a aflição. Sem justiça e sem direção. Quem
sofre toda a população. O amor ao próximo está desaparecendo. A empatia vai enfraquecendo. Um país dividido não consegue vencer. Só unidos podemos renascer. É isso que chamamos de governo. Na minha opinião, não. É a principal fonte do nascimento De muitos jovens na delinquência. fruto da má governação do MPLA. É assim que muitos veem esta realidade. Quando falta esperança e oportunidade. Quem perde toda a sociedade. Não é ódio, é preocupação. É um grito vindo do coração. Eu quero ver Angola florescer, o nosso povo voltar a viver. É isso que chamamos de governo. Na minha opinião, não. É a principal fonte do nascimento De muitos jovens na delinquência. da má governação do MPLA. É o grito que ecoa na cidade. Que vem a justiça, paz e verdade pra mudar a nossa realidade. Angola merece mais. O povo merece paz. O futuro começa hoje. Pense, reflita e faça ouvir a sua voz.